Muito bem, pessoal, vamos lá então, nossa aula de número 22. A aula de hoje, o conteúdo, o estudo vai ser sobre pressão em coluna de líquido. Na aula passada a gente viu os conceitos de pressão e densidade, hoje vamos continuar extrapolando isso, né? E vamos trabalhar então o estudo de pressão em coluna de líquido. Muito bem, vamos lá para o nosso material então, tá? Então, ali, ó, se nós enchermos um reservatório qualquer com um líquido, né, este líquido vai ter uma determinada massa, logo ele vai exercer no fundo do recipiente onde ele se encontra uma força, que é a força peso, né, o peso do líquido que está dentro do recipiente, tá? A aplicação dessa força, então, sobre a área do fundo do recipiente vai implicar no surgimento de uma pressão. Então, a pressão exercida pela coluna de líquido a gente chama de pressão hidrostática. Então, a figura ali nos mostra, então, um recipiente cilíndrico, a área da base, né, e a altura, a área da base multiplicada pela altura vai corresponder ao volume do fluido que está dentro ali desse recipiente. Se ele estiver cheio até a boca, o volume do recipiente é igual ao volume de fluido que tem dentro, tá? E quando a gente fala de fluido, né, de um líquido, geralmente líquidos, né, esses líquidos vão ter uma característica própria de cada líquido, que é a densidade do material que constitui o líquido. Tá? Então, densidade da água, por exemplo, densidade de um óleo, alguma coisa do gênero, certo? Muito bem. Como é que a gente vai calcular, então, a pressão exercida na base desse recipiente, né? A pressão hidrostática, a pressão exercida pela coluna de líquido. Bom, o conceito de pressão é o mesmo que a gente viu na aula passada. Então, pressão, força por área. A pressão hidrostática também será força por área. Bom, qual é a força que esse líquido exerce no fundo aqui do recipiente? A força exercida no fundo do recipiente pelo líquido corresponde ao peso do líquido. Então, nesse caso, a pressão hidrostática vai ser o peso dividido pela área. Como é que a gente calcula o peso de um líquido? Bom, o peso do líquido nada mais é do que massa vezes gravidade. Isso a gente já vem trabalhando ao longo do ano todo, massa vezes a gravidade. A questão é que a massa de um determinado fluido, em função de sua densidade, a gente pode escrevê-la de maneira diferente. Então, a densidade de um corpo é a massa dividida pelo volume. O volume que está dividindo vai passar multiplicando a densidade, então densidade vezes volume vai corresponder à massa m. Então, a gente substitui a massa m por densidade vezes volume. Densidade vezes volume vezes a gravidade. Só que o volume, nesse caso aqui do recipiente, o volume vai ser a área da base vezes a altura h. Então, a gente vai substituir o volume por a área vezes a altura. Então, a pressão hidrostática vai ficar densidade vezes a área vezes a altura h vezes a gravidade, tudo isso dividido pela área da base. E esta área e essa área são iguais, elas vão simplificar, o que vai resultar, então, na equação que a gente vai utilizar, que é a pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida por uma coluna de líquido, será o produto da densidade desse líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido. Muito bem. Bom, consequências. Quanto maior for a coluna de líquido, maior será a pressão hidrostática. Quanto maior for a pressão hidrostática, maior será a velocidade de escoamento do líquido nos encanamentos. E isso é muito importante. Então, ali, ó, a pressão hidrostática, densidade vezes a gravidade vezes a altura, a densidade do líquido, em que unidade? Quilograma por metro cúbico, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura da coluna de líquido é dado em metros. Muito bem, então aqui, ó, figura explicativa bem importante. Se nós tivermos uma coluna de líquido e fizermos 3 orifícios, 3 furos aqui na coluna de líquido, a altura A1, A2 e A3, conforme mostra aqui, o líquido vai jorrar por esses furos e vai ter um alcance, né? O líquido de baixo vai ter o maior alcance. Por quê? Porque o líquido de baixo, a pressão hidrostática sobre esse ponto de saída é a pressão da coluna de líquido de altura que vai desde a superfície até A3. Então, essa coluna aqui
é maior do que a coluna que vai de A2 até a superfície ou que vai de A1 até a superfície. Tá? Então, quanto maior for a coluna de líquido, maior é a pressão. E quanto maior a pressão, maior a velocidade com que a água sai aqui do recipiente. Tá? Isso aqui vocês podem testar, né? Dá para testar isso. Pega uma garrafa PET de 2 litros de refrigerante, faz um furinho lá na base dela, um furinho no meio e um furinho em cima. Né? Aí faz o quê? Cola uma fita aqui para a água não escoar. Né? Pode ser uma fita isolante, que é boa para isso. Cola uma fita isolante, enche a garrafa de água e tira as 3 fitas ao mesmo tempo. Aí você vai ver que a água de baixo vai jorrar mais longe do que a água do meio. A água do meio jorra mais longe que a água de cima. A água de cima vai sair bem pouquinho, vai quase escoar aqui pela lateral do recipiente. Certo? Bom, outra consequência disso, né? Questão de posicionamento de caixa d'água. Tá? Então, a gente coloca a caixa d'água sempre num ponto mais alto possível. Por quê? Porque quanto maior for a altura em que a caixa d'água estiver colocada, maior será a pressão hidrostática nos encanamentos. Tá? Porque é maior a coluna de líquido. Certo? Então, ó, menor a altura do posicionamento da caixa em relação ao solo, menor vai ser a pressão. Como diminui a pressão? Diminui a velocidade de escoamento. Tá? Então, se diminui a velocidade de escoamento, a vazão de líquido é menor. Tá? Se for maior a altura do posicionamento do reservatório, da caixa d'água, maior é a pressão no encanamento, maior é a velocidade com que o líquido escoa, maior é a vazão. O que significa ter maior vazão? Significa que, num intervalo de tempo menor, ele enche o reservatório de baixo mais rápido. Tá? Ele precisa de um tempo menor para encher o reservatório do que se tivesse numa coluna de líquido mais baixa. Tá? Um problema muito típico, muito comum, é residências que têm a caixa d'água colocada no sótão, né, numa altura muito baixa, aí a pressão fica muito pequena e a água sai muito, com uma vazão muito pequena e com pouca velocidade no chuveiro. Aí o chuveiro fica no modo conta-gotas, né? E aí é ruim, porque ou, às vezes ele esquenta demais. E para o próprio funcionamento do chuveiro, precisa ter uma pressão mínima, tá? E aí, se você não atinge a pressão mínima, tem que instalar bombas dentro da caixa d'água, né? Para que ele ganhe pressão na tubulação. Então, a água sai bombeada da caixa d'água, certo? Então, isto é uma consequência muito importante da pressão em coluna de líquido. Muito bem. A pressão total, ou também chamada de pressão absoluta, né, aplicada aí no fundo de um recipiente, ele vai resultar da soma da pressão hidrostática, que é a pressão exercida só pela coluna de líquido, com a pressão atmosférica, que é a pressão exercida pela coluna de ar na superfície deste líquido. Tá? Então, na figura nós temos aqui ó, um recipiente, tem lá um objeto lá no fundo do recipiente, sobre esse objeto está sendo aplicada a pressão hidrostática, que é a pressão exercida pela coluna de líquido, mais a pressão atmosférica que age sobre a superfície do líquido. Ah, então, a pressão absoluta ou pressão total vai ser a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A gente pode abrir essa equação aqui, sabendo que a pressão hidrostática é densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido aqui. Então, pressão total, densidade, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido, isso vai ser a pressão hidrostática, mais o valor da pressão atmosférica exercida pela camada de ar na superfície do líquido. Tá? Muito bem. Exemplo 1, então, vamos lá. Qual será a pressão absoluta em determinado ponto no fundo do oceano, cuja profundidade seja de 14 metros? Né? Em um local onde a gravidade vale 10 metros no quadrado, a pressão atmosférica 10 na 5 newtons por metro quadrado e a densidade da água 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Muito bem, vamos lá. Pressão total, como é que calcula a pressão total? Pressão hidrostática mais pressão atmosférica. Como é que calcula a pressão hidrostática? Densidade vezes a gravidade vezes a altura H, mais a pressão atmosférica. Então, nós vamos ter a pressão total
A densidade do fluido, o problema deu aqui, a densidade da água, 10 na 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura da coluna de líquido, a profundidade, né, 14, mais o valor da pressão atmosférica que o problema também deu, que é 10 na 5. Tá? Aqui é importante ressaltar uma coisa, propriedades da matemática, ó. Você tem a multiplicação 10 vezes 10, só que esse 10 está na potência 3. Esse 10 aqui, como não aparece o expoente dele é 1. Tá? Sempre que não aparecer o expoente é 1. Quando a gente multiplica, né, uma base 10, ó, multiplicação, base 10, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, se fosse 10 na 3 vezes 10 na 1, vai resultar em 10 na 4. Se aqui tivesse um expoente 5, 10 na 3 vezes 10 na 5 resultaria em 10 na 8. Tá? Se aqui tivesse um expoente 12, 10 na 3 vezes 10 na 12 resultaria num expoente 10 na 15. Ok? E aí, como não tem nenhum número inteiro antes desse 10 aqui, o número que tem na frente não precisa aparecer, é o 1. 1 vezes 14 vai dar 14. Então, 14 vezes 10 na 4 mais 10 na 5. Bom, agora a gente tem que somar o 14 vezes 10 na 4 com o 10 na 5. E agora, antes de fazer isso, vamos fazer uma revisão aqui, retomar umas coisas importantes, tá? Então aqui, ó, observação. Operações de conotação científica. Só é possível realizar a soma de números com notação científica quando as notações forem iguais. Não é o caso do que aparece aqui no nosso exemplo, ó. Aqui nós temos notação 10 na 4 e aqui 10 na 5. O erro mais comum dos alunos é escrever como resposta aqui, pressão total 14 vezes 10 na 9. Não é assim que se faz, tá? Então, primeira coisa, vamos fazer uma revisão de como escrever a notação. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, o número 2340, a vírgula está aqui no final do número. Ela não aparece porque não tem nada depois da vírgula, mas ela está aqui. Tá? Então, a gente vai pegar essa vírgula e vai deslocar ela para deixar um número inteiro antes da vírgula. Então, a vírgula está aqui, vai deslocar 1, 2, 3 vezes para a esquerda. Quando a vírgula desloca para a esquerda, soma na notação de base 10. Então, vai ficar 2,34. A gente sempre vai escrever vezes 10 na potência 3. Tá? 3 por quê, professor? Porque a vírgula deslocou 3 vezes para a esquerda. Então, você soma positivo mais 3 aqui. Tá? Lembrando que 10 na 3 é 1.000. 1.000 vezes 2,34 dá 2.340. Tá aí a resposta. Tá? Número de baixo aqui, ó, 158,72. Vamos deixar apenas um número inteiro antes da vírgula. Então, a vírgula que está aqui, tá? Ela vai passar 1, 2 vezes para a esquerda. Então, eu vou escrever 1,5872 vezes, notação 10, como passou para a esquerda, mais 2. Tá? Número seguinte aqui, ó, 0,00025. Vamos deixar um número inteiro antes da vírgula, diferente de 0. Então, a vírgula que está aqui, ela vai passar agora para a direita. 1, 2, 3, 4 vezes para a direita. Então, o número vai ficar 2,5 vezes, notação 10. Como passou para a direita, a gente vai subtrair do expoente. Então, subtrai menos o número de vezes que a vírgula deslocou para a direita. Então, menos 4. Vamos para o outro aqui, ó. 0,03045. Então, esta vírgula aqui vai deslocar para a direita 1, 2 vezes. Então, este número aqui, escrevendo em notação científica, vai ficar 3,045 vezes 10, deslocou para a direita, então subtrai 2. Vamos lá. Este número aqui, ó, já está em notação. 1.693 vezes 10 na menos 7. Tá? A vírgula está aqui depois do 3, vai passar para a esquerda 1, 2, 3 vezes. Então, a resposta vai ficar 1,693 vezes 10 na menos 7, que era o que tinha, como deslocou a vírgula 3 vezes, mais 3. Isto significa que o resultado vai ficar 1,693 vezes 10, menos 7 mais 3, menos 4.
este número aqui agora, ó, 0,00739 vezes 10 na 8. Então, a vírgula está aqui, vai passar 1, 2, 3 vezes para a direita. Se passa para a direita, subtrai do expoente. Então, o resultado vai ficar 7,39 vezes 10 na 8, que era o que já tinha, menos 3, porque a vírgula deslocou 3 vezes para a direita. Então, 8 menos 3, a resposta será 7,39 vezes 10 na 5. Tá? 7,39 vezes 10 na 5. Ok? Bom, agora, depois de feita essa revisão, a gente pode voltar aqui, ó. Então, a gente só vai conseguir somar os números quando a notação científica for igual. Então, 10 na 4 é diferente de 10 na 5. Eu preciso tornar elas iguais. Então, eu vou fazer o quê? A vírgula que está aqui depois do 4, eu vou deslocar uma vez para a esquerda. Então, este 14 vezes 10 na 4 vai se tornar 1,4 vezes 10 na 5, como passou para a esquerda, soma o expoente 4 uma unidade, então vira 5. Então, 1,4 vezes 10 na 5, mais 10 na 5. Lembrando que quando não tem o número inteiro antes da notação, é porque é 1. 1 vezes 10 na 5. E aí, o que a gente faz? Na soma de notação científica, a gente soma só os números inteiros. A notação conserva, tá? Então, cuidado, mesmo depois que você transformou para notação de base igual, você não soma as notações. Então, não vai dar, 10 na 5 mais 10 na 5 igual a 10 na 3. Não. 1,4 vezes 10 na 5 mais 10 na 5 vai ser igual a 2,4. Por que 2,4, professor? Porque aqui na frente desse 10 tem o 1 inteiro. 1 vezes 10 na 5. 1 inteiro soma com 1,4 inteiros. Então, 2,4 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Esta será a pressão total exercida lá no fundo do oceano a uma profundidade de 14 metros. Ok? Muito importante este trabalho aqui de notações, tá, gente? É onde acontece a maior parte dos erros, por falta de atenção. É bem fácil, mas cuidado com a falta de atenção para não errar, certo? Muito bem, vamos adiante. Exemplo 2, tá? Então, ali, ó, a pressão no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade conforme o gráfico. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade do líquido igual a 2 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, determine, letra A pressão atmosférica e letra B, a pressão hidrostática e a pressão total à profundidade, então, de... Desapareceu aqui, né? Eu acho que era de 3 metros. Vamos fazer por 3 metros, tá? Então, letra A pressão atmosférica. Bom, como é que a gente vai determinar o valor da pressão atmosférica, gente? A pressão atmosférica é a pressão exercida sobre a superfície do líquido, ou seja, quando a altura da coluna de líquido for zero. Então, quando a altura da coluna de líquido for zero, a gente verifica o valor da pressão, e este valor aqui de pressão, 1 vezes 10 na 5, vai corresponder ao valor da pressão atmosférica. Tá? Então, esta resposta do valor da pressão atmosférica, basta conferir o valor onde o gráfico começa na altura igual a zero. O valor da pressão onde o gráfico estiver na altura igual a zero. Tá? Bom, letra B, aqui não tinha aparecido, tá? É a profundidade de 5 metros, tá? Bom, como vai ficar então a pressão hidrostática, né? No valor da pressão de 5 metros, numa profundidade de 5 metros. Então, a pressão hidrostática, densidade vezes gravidade vezes altura, tá? A densidade aqui do fluido, o problema deu, 2 vezes 10 na 3, vezes a gravidade 10, vezes a altura da coluna de líquido, então, de 5 metros, daria aqui assim, 5 metros. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. 10 na 3 vezes 10, aqui o expoente é 1, soma os expoentes 10 na 4. Como esse 10 aqui é expoente 1 também, 10 na 1 vezes 10 na 4 é igual a 10 na 5 newtons por metro quadrado. Então, esta é a pressão hidrostática, 10 na 5. Tá?
Para calcular a pressão total, a gente soma a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Então, vai ficar 10 na 5, que é a pressão hidrostática que nós calculamos, mais 10 na 5, que é a pressão atmosférica. Tá? Lembrando que quando não tem o número aqui na frente, aqui eu suprimi o número, né? O problema aqui dava a pressão hidrostática 1 vezes 10 na 5. A pressão atmosférica, perdão, 1 vezes 10 na 5. Tá? Então, como não tem o número na frente, é sempre 1. 1 mais 1, 2 vezes 10 na 5. Lembrando, na soma, conserva a notação e o expoente não é somado. Tá? O expoente só é somado quando é uma multiplicação, como aqui, ó. Tá? 10 na 3 vezes 10 vira 10 na 4. Tá? Muito bem, então a pressão total, 2 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Muito bem. Empuxo, chamado Teorema de Arquimedes, tá? Então, aqui, ó, peguei de um livro aqui para ficar bem fácil de vocês entenderem. Ah, você já deve ter percebido, então, a diferença entre segurar uma pedra dentro e fora d'água. Tá? Isso você pode fazer até na piscina, uma bacia d'água, né? Dentro da água, a pedra parece mais leve e é mais fácil de segurá-la. Isto ocorre porque a água exerce sobre a pedra uma força vertical e cujo sentido é para cima. Esta força é chamada de empuxo. Né? Ao tirar a pedra da água, o empuxo desaparece e por isso a pedra parece ficar mais pesada. Então, dentro da água, além do peso da pedra, nós temos a força de empuxo que a água exerce sobre a pedra para cima, tornando ela, aparentemente ela mais leve. Quando a gente tira ela da água, só resta o peso. E aí, por conta disso, ela parece ser mais pesada fora da água. Tá? Bom, de modo geral, a experiência mostra então que um corpo total ou parcialmente submerso em um fluido em equilíbrio e sob a ação da gravidade, recebe a ação de uma força vertical para cima, né? Isto é, de sentido oposto ao da gravidade. Essa força, então, ela é denominada de empuxo. Como que a gente vai calcular o empuxo? Vamos aqui, ó. Tanto a existência do empuxo como o fato dele ter sentido para cima se explicam com facilidade. Né? Então, consideremos, por exemplo, a situação mostrada aqui na figura 2. Tá? Um corpo C se encontra no interior de um fluido em repouso e sob a ação da gravidade. Pela lei de Stephen, sabemos que a pressão no interior do líquido vai aumentar com a profundidade. Portanto, à medida que aumenta a profundidade, vai aumentar a intensidade da força exercida pelo fluido em cada unidade de área da superfície do corpo. Assim, como as forças são exercidas na parte de baixo do corpo, são mais intensas do que as forças exercidas na parte de cima. Né? A pressão na parte de cima é menor do que a pressão na parte de baixo. Então, a pressão na parte de baixo vai ser maior, portanto, a força de baixo para cima é maior que a força de cima para baixo. Tá? E a resultante, então, dessas forças dá origem ao empuxo, cujo sentido é de baixo para cima. Tá? Bom, como que a gente calcula o empuxo? Né? O módulo do empuxo vai corresponder ao peso do fluido deslocado pelo corpo que está imerso neste fluido. Tá? Bom, o que é o peso do fluido deslocado? Tá? Então, o empuxo vai ser o peso. Como é que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Mas não é qualquer massa, é a massa só do fluido que foi deslocado. Tá? A massa de fluido que foi deslocado vezes a gravidade. Só que a massa, a gente viu que a gente pode calcular a massa pelo produto densidade vezes volume. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, a densidade do fluido onde o corpo está mergulhado, vezes o volume de fluido que foi deslocado, vezes a gravidade. Tá? Então, está aqui a nomenclatura. dF é a densidade do fluido, tem que estar em quilograma por metro cúbico. O VFD é o volume de fluido deslocado, corresponde ao volume do corpo que está submerso na água. A parcela do corpo que está submerso na água vai corresponder ao volume de fluido que ele desloca, tá? Vezes a gravidade. Gravidade, metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, ali, ó, quando o corpo estiver totalmente submerso, o volume de fluido deslocado vai ser exatamente igual ao volume do corpo. Porém, se o corpo estiver flutuando no fluido,
Só a porção do corpo que estiver imersa ou submersa, como queiram, né? Somente a porção do corpo que estiver imersa no fluido representará o volume de fluido deslocado. Tá? Assim, o peso de um corpo, quando está total ou parcialmente submerso num fluido, diminui, e neste caso, então, ele é chamado de peso aparente. Como que a gente vai calcular o peso aparente? O peso aparente vai ser o peso real do corpo menos a força que empurra este corpo para cima, que é o empuxo. Então, o peso menos o empuxo dá o valor do peso aparente do corpo. Ok? Muito bem. Equilíbrio de corpos, então, imersos em líquidos imersos e flutuantes, tá? Então, ali, ó, vamos considerar, então, um corpo mergulhado em um líquido. Né? Sabemos que apenas duas forças agem sobre ele, o peso e o empuxo. Né? Então, nós vamos ter 3 casos possíveis nessa situação. 3 casos. Tá? Primeiro caso é, o peso é maior que o empuxo. Bom, neste caso, o corpo vai descer com aceleração constante, tá? Em condições ideais, claro. Né? Então, verifica-se as expressões de peso e empuxo e conclui-se que isso vai acontecer se a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido. Então, quando o corpo é mais denso que o líquido, ele afunda, deslocando-se com aceleração constante. E ele vai até o fundo. Tá? Quando o peso é maior que o empuxo. E o peso só é maior que o empuxo porque a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Segundo caso, quando o peso é menor que o empuxo. Bom, neste caso, né, o corpo vai subir com aceleração constante até ficar flutuando na superfície do líquido. E quando que isso acontece? Isso acontece quando a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido, do líquido. Tá? Então, quando a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido, o corpo flutua, como é o caso, por exemplo, de uma rolha, né? Uma rolha de cortiça flutua na água porque a densidade da cortiça é menor que a densidade da água. Tá? Quando o corpo, na sua trajetória de subida, aflorar na superfície do líquido, o empuxo começará a diminuir, pois diminuirá a parte submersa e, portanto, o volume de líquido deslocado também vai diminuir. Tá? O corpo vai subir até que o empuxo fique igual ao peso do corpo. Né? O peso é constante, o empuxo vai variar de acordo com a profundidade em que o corpo estiver na água, quanto do corpo estiver submerso na água. Nessa condição de peso igual ao empuxo, o corpo vai ficar em equilíbrio, flutuando no líquido. Então é o caso de você largar uma rolha de cortiça na água. Parte dela vai ficar submersa, parte vai ficar fora d'água. E ela vai estar em equilíbrio na superfície da água. E o terceiro caso, quando o peso do corpo é igual ao empuxo. Quando o peso for igual ao empuxo, né, aí o corpo vai ficar em equilíbrio, em qualquer que seja o ponto onde ele for colocado. Então eu vou lá e coloco ele, posiciono ele no meio do líquido, no meio da superfície até a profundidade. Ele vai ficar ali parado bem bonitinho, quando o empuxo for igual ao peso. E quando que isso acontece? Ora, o empuxo só será igual ao peso quando a densidade do corpo for exatamente igual à densidade do líquido. Tá? Então essas são as 3 condições. Densidade do corpo maior que a densidade do líquido, corpo afunda. Densidade do corpo menor que a densidade do líquido, o corpo flutua, ele vai para a superfície. Densidade do corpo igual à densidade do líquido, o corpo fica parado aonde ele for colocado. Muito bem. Exemplo 3. Uma esfera de volume 100 centímetros cúbicos e peso de 2,5 newtons é totalmente mergulhada na água de uma piscina e abandonada em uma posição abaixo da superfície da água. Tá? Considere a gravidade, então, 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Determine, letra A, o valor do empuxo que atua na esfera. Letra B, o valor do peso aparente da esfera. E letra C, a esfera afundará ou flutuará na piscina. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de nós começarmos aqui, é preciso uma observação. Né? Para poder fazer os cálculos, o volume tem que estar em
metros cúbicos. Então, a gente vai ter que transformar aqui o volume de 100 centímetros cúbicos para metro cúbico. Como é que a gente faz isso? Para transformar o volume de centímetro cúbico para metro cúbico, deve-se dividir o valor por 1 milhão. Tá? Então, vamos lá. Calculando o empuxo, letra A. Densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes a gravidade. Como o problema diz que a esfera está totalmente mergulhada na água, o volume de fluido deslocado vai corresponder ao volume da esfera. Então, o volume de fluido deslocado será de 100 centímetros cúbicos, mas a gente tem que transformar para metro cúbico. Então, vai pegar 100 e dividir por 1 milhão. Então, vai ficar aqui, ó, densidade do fluido. 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Vezes o volume de fluido deslocado, 100 dividido por 1 milhão vai dar 0,0001. Vezes a gravidade, que é 10. 1.000 vezes 0,001 vai dar 0,1. 0,1 vezes 10 dá 1. Então, o empuxo sobre esta esfera aqui tem o valor de 1 newton. Letra B. Qual é o peso aparente da esfera, O peso aparente vai ser o peso P dela menos o empuxo. O peso P, o peso dela, o problema deu, é 2,5 newtons, menos o empuxo que a gente calculou, que é 1 newton, que é uma força vertical de baixo para cima. Portanto, o peso aparente dessa esfera, quando ela está mergulhada na água, é de apenas 1,5 newtons, ao invés dos 2,5 do peso dela fora da água. E a letra C pede, a esfera afundará ou flutuará na piscina? Bom, a esfera afundará, pois o seu peso é maior que o empuxo sobre ela. Se o empuxo aqui tivesse o mesmo valor do peso, ela ia ficar parada onde que ela fosse colocada. Se o empuxo fosse maior que o peso, ela flutuaria. Muito bem, com isso a gente encerra então o conteúdo aqui de pressão hidrostática e empuxo. Vocês ficam com alguns exercícios para resolver. E fechamos o material então desta aula sobre pressão em coluna de líquido e empuxo. A aula ficou um pouquinho mais longa porque precisava umas revisõezinhas ali de notação científica. Muito bem, gente. Bom estudo a todos, e até o nosso próximo encontro. Valeu, abraço, tudo de bom.